Olá, aluno! Eu sou a professora Lérida Malagueta e vou iniciar a unidade 1 de comportamento humano nas organizações. Bem, na aula de hoje nós vamos discutir por que nós vamos estudar o comportamento humano nas organizações, né? Então, é considerado que o ser humano é vital dentro de uma organização. Ele realiza e faz as coisas acontecerem e nenhuma máquina opera com a inteligência e a capacidade humana. Ou seja, uma organização ela é formada por organismos, por pessoas, né? Primeiro autor aí que vem chamar a empresa de organização é Chester Bernard, que é o pai do comportamentalismo, né? Porque ele entende a empresa como algo vivo, né? Então, para não chamar de organismo, ele batiza a empresa, então, de organização. Ela é viva por quê? Porque ela é formada por um grupo de seres humanos. Então, não adianta um profissional ser um excelente técnico se ele não conseguir trabalhar com outras pessoas, né? Então, o comportamento social vai ser muito importante nesse aspecto. Então, a gente vai ver que as empresas vão ter um desafio em relação a gerenciar seus grupos, né, em gerenciar as pessoas que trabalham juntos por causa do comportamento social. Então, por isso a necessidade de estudar o comportamento humano dentro das organizações. Então, vamos ver como se define uma competência, o que é considerado uma competência dentro dessa ciência, né? Morin e Albert mostram que as organizações esperam que seus administradores demonstrem competências, né? Então, é a habilidade de se comunicarem, capacidade e vontade de aprender, pensamento crítico e criatividade. Então, essas competências são necessárias para o trabalho em grupo. Então, eles precisam ter desenvolvido, né, habilidades como confiabilidade, iniciativa e liderança. Muito fácil, né, escrever como se fosse uma lista, mas não é tão simples assim quando as pessoas têm que desenvolver isso no dia a dia, né? Geralmente a gente tem uma tônica, tem mais liderança, mais comunicação, enfim, mas nem sempre a gente consegue manifestar todas as habilidades, né? Então, dentro dos estudos do comportamento organizacional, né, a gente vai estudar o comportamento em 3 níveis. O primeiro nível é o individual, que diz respeito a expectativas e necessidades e valores do indivíduo. Nesse nível, a gente vai estudar as diferenças individuais de aprendizagem, a personalidade, valores, atitudes, além da motivação, né? Então, você pode ter um grupo alinhado, mas dentro daquele grupo, os indivíduos vão se destacar por determinadas manifestações ou diferenças por causa da individualidade. No segundo nível, a gente estuda o grupal, né? Então, diz respeito ao comportamento que pertence àquele grupo de trabalho, né? Então, a gente vai ver a liderança, a comunicação do grupo, o trabalho em equipe e se há ou não formação de conflito naquele grupo especificamente, né? Então, aí a gente vai ver como que o grupo se comporta juntos. E no terceiro, a gente vai ver o comportamento da organização em si, né? Então, aí é um conjunto de grupos trabalhando juntos que vai delinear o comportamento da organização. Então, vai dizer respeito à interação desses grupos, como que esses grupos interagem entre si. Nesse nível, a gente vai estudar planejamento de trabalho, a estrutura, a cultura organizacional, a mudança, ou seja, como eles vão se entrelaçar na realização da tarefa, né? Robbins coloca que o motivo de estudar o comportamento organizacional reside em explicar, prever e controlar o comportamento humano. Ora, é com o controle, com o direcionamento do comportamento humano que a empresa vai atingir, então, seus objetivos e metas. Então, a gente precisa ter o comportamento alinhado para que essas ações delimitadas sejam direcionadas de uma forma a conquistar aí os objetivos, metas e produtividade desejadas, né? Então, são grandes os desafios empresariais, porque a gente vai ter que
observar as individualidades, aquela individualidade dentro do grupo e o relacionamento entre grupos para conseguir atingir nossas metas, né? Então, segundo o Vecchio, um dos principais desafios do gerente são atuar com a diversidade da equipe de trabalho, o aumento da contratação de temporários, porque normalmente a mão de obra é enxuta dentro da organização, e aí a gente tem que, eventualmente, com os picos de trabalho, contratar os temporários e integrar esses temporários rapidamente no grupo e depois reestruturar o grupo com a saída dos temporários, né? E a expressão cada vez maior das emoções no ambiente de trabalho, posto que existe uma valorização do ser humano dentro da organização e a gente vai levar em consideração, sim, como que as emoções vão interferir, então, na produtividade da empresa. Há muitos estudos a respeito, mas não uma conclusão, né, específica, porque nós, com a individualidade, as pessoas se tornam como caixinhas de surpresa dentro da organização. O espectro que elas podem atingir é bastante grande, então a gente vai ver comportamentos sociais que mais se repetem e aí esses são estudados e viram teorias para a gente poder tentar trabalhar a respeito, né? Muito bem. Então, dentro desse fluxo, né, comportamental dentro da organização, a gente vai ver que a gente tem o seguinte fenômeno. A organização influencia o indivíduo, né? Então, o indivíduo influencia o grupo e o grupo influencia a organização. Então, aí você vai ver que é um ciclo contínuo de troca, né? São trocas positivas e trocas negativas que vão ser administradas e isso vai criar, então, vai compor o comportamento da organização como um todo. Então, o que a gente vai estudar nessa disciplina? A gente vai estudar o ser humano, né, dentro de um comportamento social. Como que ele se comporta, como que ele age. Então, o homem é um produto histórico, um ser social, é um conjunto de relações sociais. Como é que a gente estuda o homem? Como produto das interações sociais que ele tem, porque é assim que se manifesta o pensamento. Você não consegue entrar dentro da cabeça da pessoa, você só consegue ver o que ela reflete através da fala, através das atitudes, através dos gestos. Então, são as interações sociais que vão ser estudadas, porque são as interações sociais que vão dar corpo para a personalidade, para o indivíduo, ou seja, para ações específicas, né? Chanlat diz que o ser humano é uno, ou seja, ele é único enquanto espécie e indivíduo. Um ser biopsicossocial ligado à natureza, à cultura que o envolve e o transforma. Diz ainda que o ser humano é reflexivo e ativo. Reflexivo pela sua capacidade de pensar e ativo pelas suas ações, né? Então, biopsicossocial, ou seja, ele é vivo, né? Tem comportamento e está inserido dentro de uma sociedade onde tem inter-relação humana, e é por causa dessas ações e da capacidade de pensar sobre essas ações que nós podemos estudar o ser humano, né? Por aquilo que é refletido, por aquilo que é feito durante a vida deste ser humano. Então, o homem tem a capacidade de mudar o seu mundo externo, além de conseguir adaptar-se a diferentes situações. Obviamente que o meio influencia a forma do homem pensar, mas o homem, através da sua ação, altera também esse meio ambiente. Então, o indivíduo inventa, cria e recria a sua própria realidade, principalmente quando se percebe quando um ser social com um poder de transformação. Então, é esse talento, essa competência do indivíduo que a empresa vai, vamos dizer assim, ter interesse, né? É essa capacidade de solução, de criar, de recriar diante de um problema, diante de um ambiente que interessa para uma organização,
né? Ao mesmo tempo que a individualidade, ela pode dar algum trabalho no sentido da gente direcionar, né, as atividades que precisam ser feitas, também a gente vai ter a individualidade a nosso favor no sentido da criatividade, no sentido da solução de novos problemas. Como seria, né, um mundo sem trabalho? Né? Imagina assim, um mundo que a gente não tivesse trabalho, que tivesse o homem e não tivesse a figura do trabalho. Toledo diz que o trabalho não se converte propriamente humano, a não ser quando começa a servir para a satisfação não só das necessidades físicas e fatalmente circunscritas à vida animal, como também do ser social, que tende a conquistar e realizar plenamente a sua liberdade. Então, quer dizer, o trabalho é algo humano, é algo que é nossa criação, no sentido não só de nos alimentar, da gente sobreviver, mas no sentido da gente ter o relacionamento interpessoal e de realização, de sensação de liberdade, de sensação de conquista. Então, ele tem esse fator humano, né? Ele faz parte da nossa criação de ambiente. O trabalho faz parte, então, da identidade do homem e é a base para manter as relações saudáveis sociais, né? Inclusive dentro da família. Olha a importância do trabalho. É necessário que o indivíduo mobilize todas as suas energias para manter o seu vínculo com o trabalho, alcançar equilíbrio, estabilidade, viver a sua própria identidade, né? Poder realizar verdadeiramente aquelas competências e habilidades que o indivíduo tem. O trabalho é uma conexão entre o homem e a sua identidade, entre o homem e o seu próprio eu. Na verdade, esses princípios de relação de trabalho têm sido estudados desde Marx e outros autores até antes dele, né? Mas, enfim, que tem a ver com a existência do ser humano, tem a ver com a existência do homem. Então, o homem e o trabalho têm uma relação de identidade em si, né? Então, o homem identifica a sua identidade através do trabalho. A identidade dá ao indivíduo armas para se impor, para se igualar, para se diferenciar e para assumir o seu papel de trabalho na família, na sociedade e na vida. Então, é nesse momento que a representação do trabalho vai mostrar quem é, como é a identidade. Quando a gente fala de igualar e se diferenciar, não é contraditório, né? Ele quer se igualar em níveis sociais, se diferenciar na sua criatividade, na sua criação, naquilo que ele faz no dia a dia, cobrir essas lacunas existenciais, né? Então, responder questões: por que eu estou aqui, qual é o meu propósito, qual é o meu objetivo. Então, é através do trabalho que ele vai preencher, que o homem preenche essas lacunas existenciais. Então, agora, nós vamos passar para a interatividade do nosso primeiro bloco. Por que dizemos que o ser humano é reflexivo e ativo? Vamos ver, então, o que a interatividade nos oferece de respostas. A, porque suas ações refletem nos demais. B, reflexivo pela sua capacidade de pensar e ativo por suas ações. C, ativo por agir em grupo o tempo todo. D, ativo por pensar e reflexivo pelas ações. E E, reflexivo por pensar sozinho o tempo todo. Bom, vejamos aí essa interatividade. Eu vou te dar uns minutos para pensar a respeito. Não vai embora não, eu volto daqui a pouco com o próximo bloco, com os comentários e com a resposta correta. Até daqui a pouco.